E a gente, é, nossa, ele apresentou muito bem a questão, muito massa, sobre a música da Elton. E beleza. Nossa questão agora tem como documento essa pintura do Denilson Banilla, de 2019, e tem por nome Reantropofagia. Aí o enunciado da questão, ele pede. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Não sei se vocês estão. Estão vendo. Demorou. Aí o enunciado da questão pede. A partir da obra Reantropofagia, de 2019, de Denilson Banilla, assinale a alternativa mais pertinente. Antes de tudo, vocês analisando, tipo, vendo essa pintura, vocês conseguem ter alguma interpretação, algo, alguma visão ou não? É importante também ler o que está, tipo, a questão da transcrição. Transcrição do bilhete retratado. Aqui jaz o simulacro macunaíma. Jazem juntos a ideia de povo brasileiro e a antropofagia temperada com português e pax mongólica. Que desta longa digestão renasça macunaíma e a antropofagia originária que pertence a nós, indígenas. Aí, beleza. Deixa eu ver o que o Davi colocou. Algo foi morto, algo acabou. Sim, realmente, tipo, aqui no sexto tem a cabeça, né, desse cara, e do lado da cabeça dele tem o livro Macunaíma. A gente também pode ver, cadê a Luísa Nayana? Antropofagia significa canibalismo no geral, sim, exatamente. Questão do canibalismo. Sendo que, pelo menos nessa questão, acho que vocês têm que analisar pela pegada, não da antropofagia, pelo canibalismo de consumir, tipo, a carne humana em si, mas a antropofagia do consumo cultural. Se vocês forem parar para lembrar, tipo, em 1920, Semana da Arte Moderna, teve aquela ideia da antropofagia, que a cultura brasileira estava consumindo todo tipo de cultura, degustando, tipo, absorvendo essas culturas e transformando na parada brasileira. Yasmin, prática indígena na qual aquele que vencesse uma batalha come os prisioneiros para adquirir suas qualidades boas. Exatamente. Essa mesma questão de consumo para adquirir uma boa qualidade, mas na questão intelectual, tá ligado? Nessa pegada que a questão fala. Aí, beleza. Vou ler a alternativa para vocês. Essa questão, gente, eu acabei escolhendo e é uma questão que ela requer bastante pesquisa. Então, vocês têm sempre que estar pesquisando. Por exemplo, você leu aqui a alternativa A. A cabeça apresentada sugere a fusão de Mário de Andrade com Grande Otelo, ator que interpretou Macunaíma no filme homônimo de Joaquim Pedro de Andrade. Você lê essa alternativa aqui, você já tem que pesquisar. Pesquisar primeiro quem é Mário de Andrade. Eu tinha falado agora há pouco para vocês sobre a questão da Semana de Arte Moderna. Esse carinha foi um dos caras que participaram dessa semana, um dos grandes nomes. Aí você já joga lá no Google e Mário de Andrade. Quem foi Grande Otelo? Ator que interpretou Macunaíma no filme. Já joga lá no Google para pesquisar se essa informação é correta. Porque tipo, você já achando que cara que vale zero, adianta demais. Aí, beleza. Letra B. Na oferenda retratada, o artista indígena antropofagiza a antropofagia modernista, bem como suas referências e técnicas artísticas. Beleza, letra B. Letra C. O bilhete, junto ao livro Macunaíma, exalta as referências europeias para o modernismo brasileiro e a relação harmoniosa entre os intelectuais brasileiros e as comunidades indígenas. Aí você já tem que pesquisar, tipo, essa questão de referências europeias, relação harmoniosa entre intelectuais brasileiros e comunidades indígenas, para saber se é verdade também. E letra D. Os elementos presentes na obra Reantropofagia, urucum, pimenta, milho guarani e mandioca, são um convite para pensarmos a importância dos indígenas e de suas referências culturais. Beleza. São as quatro alternativas. Para vocês, assim, lendo, qual que vale um? Para vocês, interpretativo.
Beleza, já meteram o gabarito. Perdão, e eu pulei para interpretativa, mas quero de vocês aqui vale zero. Perdão, aqui vale zero. Que para vocês está errado. Luísa Nayana já meteu A valendo 1, B valendo 5, C valendo zero e D valendo 4. Davi Nogueira. Ela é muito fraca. Não se foca no que a imagem quer passar. A letra A. Demorou. Sim, realmente. Mas, tipo, aqui vale zero para vocês. Aqui tá errado. Os dados da A estão certos. Então, vale zero. Realmente. C vale zero, na minha opinião. O bilhete junto ao livro Macunaíma exalta as referências europeias para o modernismo brasileiro e a relação harmoniosa entre os intelectuais brasileiros e as comunidades indígenas. Como eu tinha falado, Gleice levantou a mão. Poxa, certo. Como eu tinha falado para vocês, já vou adiantar, essa questão ela requer muita pesquisa. E se vocês tivessem um pouco mais de tempo de pesquisar e pesquisassem, vocês veriam que a letra C está errada, como o Davi falou. Por que ela está errada? Porque diz que exalta as referências europeias, beleza. Referências europeias para o modernismo brasileiro é certo. Mas a questão da relação harmoniosa tá errada, entre os intelectuais brasileiros e as comunidades indígenas. Exatamente, como a Luísa falou, não tem uma relação harmônica. Os indígenas até hoje têm a questão do preconceito, sofrem preconceito, que para ser representados em tipo, questão política é difícil, para serem ouvidos é difícil. Então, se você pensar um pouquinho e ver nessa letra C, não tem uma relação. Então, a gente já tem a C como zero. A gente, para ficar ainda mais fácil, teria que achar a que vale um ponto. Aí, para você, qual seria que vale um ponto? Aqui você interpreta, você olha para ela e já acha interpretativo. Luísa colocou a Davi a D. Fica entre A e D. Não se foca no artista, no que o artista quer passar. Certo. Acho que ninguém mais vai mais falar. Alguém mais quer falar, gente? A opinião a respeito da que vale um? Estevão, a D está muito artificial. Sim, verdade. Beleza, gente. A e D. Foi o que vocês falaram que pode ser a que vale um. Vamos ler a letra A. A cabeça apresentada sugere a função de Mário de Andrade com Grande Otelo, ator que interpretou Macunaíma. Aí a D. Os elementos presentes na obra, urucum, pimenta, milho, guarani e mandioca, são um convite para pensarmos a importância dos indígenas e das suas referências culturais. Essa questão, principalmente quando a gente estava fazendo ano passado, a gente teve um pouco de dificuldade, porque ela tem a famosa, tipo, praticamente todas as alternativas estão muito conceituais. Aí fica um pouco difícil de você achar que vale um em si. Mas, gente, a que vale um é a letra D. Os elementos presentes na obra Antropofagia, urucum, milho, guarani e mandioca, são um convite para pensarmos a importância dos indígenas e de suas referências culturais. Por quê? Porque a gente olhando de cara para a pintura, a gente já vai ver as questões de referências culturais, o urucum, a pimenta, o milho, o guarani, a mandioca, no cesto. Então a gente já tem essa questão de, realmente, ela quer expressar a importância. Mas a letra A, que foi uma da que vocês falaram, ela de certa forma tem uma maior criticidade. A cabeça apresentada sugere a fusão de Mário de Andrade com Grande Otelo. Então você teria que pesquisar, como eu falei para você, quem foi o Mário de Andrade, se realmente o Grande Otelo é uma fusão deles dois, se ele interpretou. Então tem mais pesquisa, tá ligado? Então, como tem mais pesquisa, ela acaba, apesar de ser conceitual, valendo um pouco mais. Isso não é uma regra, mas nesse caso, sim. Ela tem um pouco mais de pesquisa, enquanto a letra D, você olha de cara, tá ligado? Você já, você já vê que ela é mais descritiva. Aí para vocês, agora a gente tem a letra D valendo um.
é a letra C valendo zero. A gente fica só em busca da que vale 5 e 4. Para vocês, qual é a que vale 5? A Alice já colocou que B é 5 e A é 4. Yasmin, acho que a B, 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 B. Letra B vale 5. Geral, e vocês estão bem. Essa questão é uma questão que não é fácil, mas vocês acertaram. Na oferenda retratada, o artista indígena antropofagiza a antropofagia moderna, bem como suas referências técnicas artísticas. Tipo, eu nem dei muita piso para vocês, nem falei muito o que a questão quer expressar, mas é exatamente isso. Você pesquisando, você vai entender que a crítica em si, sobre a Semana da Arte Moderna, de 1920, ela não ter incorporado os indígenas, tipo, no movimento. Eles tinham uma proposta de antropofagizar as culturas, pegar todo tipo de conhecimento, consumir e fazer uma cultura brasileira, mas eles acabam pegando a cultura indígena, roubando e não trazendo os indígenas. Tipo, eles pegam a cultura deles, colocam lá, mas não chamam eles para consumir essa cultura. Chama para festa, mas não chama para jantar na mesa, tá ligado? Deixou eles jogados, escanteados pro lado. E o Denilson Banila, que é indígena, ele, tipo, pegou, fez essa obra e a proposta dele é exatamente essa, antropofagizar a antropofagia, como se ele quisesse pegar, tipo, uma antropofagia que foi feita na sociedade moderna de uma maneira errada e fazer corretamente, colocando os indígenas e incorporando eles. Aí você, analisando essa alternativa B corretamente, você já consegue ver que ele está criticando já com a C, tipo, não tem uma relação harmoniosa, já que eles foram colocados para fora da mesa, eles não foram incluídos na antropofagia. Já consegue ver que, tipo, com essa nova leitura do indígena estando participando, ele está valorizando também a cultura indígena, como fala na D. Então, vocês têm que ter essa pegada de que a que vale 5, ela sempre vai englobar o maior número de informações e vai trazer até o presente, uma crítica até o presente. Então, até o presente da valorização da cultura indígena. E é o que a letra B fala, tá ligado? Aí fica o gabarito. E a A valendo 4, que tipo, traz informações que você precisa pesquisar, mas não tá tão ligado na pintura. Vocês conseguiram se ligar nas informações que eu passei? E a maioria acertou. Então, bem, não. A maioria acertou aqui, vale sim. Bravo. Estevão perguntou se pode voltar a slide para tirar print. Aí, galera, então demorou. Ninguém tem nenhuma dúvida. Viu? Vocês estão muito bem. Estão arrasando, acertando tudo. Tá, vamos lá. Agora não é uma música. A minha questão é analisando essa imagem aqui, que é um anúncio antigo. Eu pensei nessa questão, na real, trazer para vocês, porque é uma típica questão que faz a gente se estressar durante a UNHB. Enquanto o Anthony colocou a questão anterior, que tipo eram muitas alternativas assim bem longas, né, e contextualizadas, essa é muito sucinta, muito descritiva. Parece que tudo é descritivo e a gente fica louco quando isso aparece no NHB e todo ano aparece. Então, a partir de semana que vem já estejam prontos para surtar um pouco. Brincadeira, mas assim, um pouco de verdade. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eles dão esse enunciado, analise a imagem, escolha as alternativas e coloca essa imagem aqui, onde tem um homem no centro, engolindo um boi, com um chifre, com tudo, e tem não temer aqui, e tem elixir dória, mau hálito, fígado, estômago, intestinos, em todas as idades, sem resguardo. Tanto na falta de apetite, como nas digestões difíceis. Comer bem, dormir melhor.
botar um tempinho aí para vocês olharem. Enquanto isso, vou ler as alternativas. A. É uma propaganda da primeira metade do século XX que anuncia um remédio para indigestão. B. O elixir é um preparado farmacêutico com misturas orgânicas muito utilizado na medicina popular. C. Desenho utilizado em outras propagandas do mesmo produto sugere que é possível comer um boi sem passar mal. D. É um meme criado a partir de uma propaganda antiga, fazendo alusão à ração de João Dória e ao lema Não Temer, em crítica a Michel Temer. Vocês podem fazer também uma pesquisa rápida aí, eu vou dar tempo para vocês. Calma, gente, não joguem um gabarito, ainda não. Não dê spoiler, porque vocês podem acabar influenciando uns aos outros. Vou dar um tempinho. Mas assim, por que eu trouxe essa questão? Voltando à ideia que eu tinha começado no início. Depois de ler essas alternativas, vocês puderam ver que todas são muito descritivas. E você fica meio, meu Deus, por que a ONHB trouxe isso para cá? O que é que ela quer que a gente aprenda com isso? Então, assim, você fica meio bugado. E também você fica pensando, qual é a que tem mais crítica? Qual é a que a gente precisaria pesquisar mais? Então, nessa alternativa, nessa questão em si, não tem muita crítica. Você pode ver que, ao contrário das outras, que era bem, né, óbvio, tem uma crítica ali super grande, principalmente na da carne, que eu coloquei, né, a carne mais barata do mercado, é a carne negra, tinha uma crítica bem grande na alternativa. E essa não. E aí você fica meio perdido, mas calma. Nem todas as alternativas que valem 5 é a que tem crítica. Principalmente as que valem 5 tem crítica, mas nem sempre, mas às vezes também tem relação entre passado e presente, às vezes é simplesmente você interpretar pensar com a cabeça de quem fez a prova com essa questão, o que é que eles quiseram nos ensinar. E com isso, eu quero saber de vocês qual que vocês acham que vale 0. Davi já tem colocado aqui que vale a D, ele acha que vale 0. Quem mais? Valéria, D. Amauri, C. É 0. Anthony, D. A não pode valer 0. Place, D. Assim, com uma pesquisa rápida no Google, vocês já acham que essa foto, essa propaganda não tem nada a ver com crítica a Michel Temer. É porque eles quiseram relacionar esse não temer, né, com o não temer de Michel Temer. É o que diz na alternativa. Tá totalmente errado, não é um meme. Então, vendo até o ano, exato, o ano que foi publicado. E com isso, você colocando essa imagem no Google, né? Porque o Google tem essa possibilidade de você pesquisar pela imagem. E essa função do Google é incrível para o NHB, ajuda demais. Obrigada, Google. Porque você pega a foto, pesquisa pela foto e você já acha os sites falando sobre. Você sempre acha algum documento relacionado. Então, assim, você pesquisando sobre esse Elixir Dória, você já acha o ano que foi publicado, você já vê que não é um meme. Então, a D, com certeza, 0. Então, a gente fica entre A, B e C. Beleza? A também é bem óbvia, né? Porque você colocando no Google Elixir Dória, achando essa imagem, clicando na imagem, você já vai para o Wikipédia. Eu sempre dou o exemplo do Wikipédia. E sempre muito rápido. Na primeira pesquisa, você acha que essa propaganda é da metade do século XX. E, obviamente, lendo o anúncio, você já sabe que é sobre um remédio para indigestão. Então, é algo muito óbvio. Quando é algo muito óbvio, você já sabe, né? Vou perguntar, e qual que vocês acham que vale 1? Muito bem. A vale 1. Muito bem. Exatamente isso, gente. Vale 1, muito óbvio. Tudo bem que
exige que você pesquise para ter certeza, exija. A questão, ela é muito óbvia. Tipo, você precisa, claro, pesquisar para saber se realmente foi do século XX, mas, tipo, não tem um aprofundamento. Beleza, a gente fica, então, entre B ou C, que são, respectivamente, ou não, 4 ou 5. Então, ou a B é 4, ou é 5. Então, o que é que vocês acham? Qual é que vocês colocariam como 5, que vocês marcariam lá no NHB? Yasmin, a C é muito torta, meu Deus. Creio que a B vale 5, ela nos leva a pensar no contexto da época, dizendo até mesmo como ela supostamente era feita. B, acho que a C vale... Acho que a B vale 5. B. Estou muito orgulhosa, muito orgulhosa. A B vale 5, vocês estão totalmente corretos. Tá, o que é que eu vou falar sobre isso? Primeiro de tudo, a C fala, o desenho utilizado em outras propagandas do mesmo produto sugere que é possível comer um boi sem passar mal. E sim, essa imagem aí é tipo a marca registrada. Ela aparece em outras propagandas desse mesmo elixir. E aí, você pesquisando no Google, você acha também, eu tenho certeza. E aí você já saberia que essa C tá certa. A questão é que o que é que ela traz de adicional? O que é que ela ensina? O que é que ela talvez critique? O que ela faz o que é que ela se relaciona com a história? Nada, né? Então, assim, não quer dizer... Como eu posso explicar? Se relaciona ao anúncio, mas ela não é totalmente completa. Por isso que ela vale 4, certo? Ai, meu Deus, eu falei B, é C, né? Só corrigindo, eu não sei se eu falei certo. A C vale 4, isso. Que é essa que eu acabei de ler agora. Eu não sei se eu troquei o nome da letra. Enfim. A C vale 4 porque o desenho utilizado em outras propagandas sugere que é possível comer um boi sem passar mal. Como eu disse, beleza, tá certo, mas não tá completíssima, perfeitíssima. Já a D está completíssima, perfeitíssima. Por quê? Primeiro de tudo, o que eu acredito que a NHB quis trazer nessa questão? Ela quis que a gente aprendesse mais sobre o que é Elixir. Ela queria também que a gente aprendesse sobre a medicina popular e a importância da medicina popular até hoje nas nossas vidas, porque muitas receitas e muitos remédios que a gente toma foram baseados e se originaram, né, a partir da medicina popular e que foi muito importante para a história. E ainda é, né? Porque ainda usam muito elixir, fazem muito uso de elixir até hoje. Então, assim, a B vale 5 exatamente por isso. E eu entendo que algumas pessoas podem ter ficado em dúvida, eu vi até aqui, muita gente estava apostando na B, muita gente estava com a B, E aí, realmente, vocês acertaram. É exatamente isso. Teve uma pessoa até que eu li aqui, que foi o Davi Nogueira, colocou que crê na B, crê na B, porque ela nos leva a pensar no contexto histórico, dizendo até mesmo como supostamente o elixir era feito. É exatamente isso. E a C tá certa, você precisaria até pesquisar para ver se tinha outros anúncios com a mesma foto, mas tá mais ou menos. Então vamos para a próxima questão. Vocês têm alguma dúvida? Não? Esse é o tipo de questão que é super pegadinha, assim, sabe? Porque é muito descritivo, você tem que prestar atenção em cada mínimo detalhe. Mas é fácil, né? Vocês estão arrasando aí. Vamos agora para a questão de Anthony, a do leite condensado. E aí, galera? Pra me ver. Tô com o celular segurando na mão, assim. Comigo. Demorou. Aqui, gente, vou pedir para ela depois passar nas transcrições desses dois documentos para a gente conseguir ler direitinho. Mas demorou. Antes, deixa eu só ler o enunciado.
A partir das informações encontradas nas propagandas acima, escolha uma alternativa. Eu vou ser logo direto. Eu trouxe essa questão porque ela tirou onda com o governo em 2021. 2021 foi 2021, ponto leite condensado. Vocês vão entender quando a gente estiver lendo. Aí, vamos ler logo os documentos. Aí, como tirou onda com o governo, né? Só para dar uma pimentada. Leite condensado de boi. Acabamos de receber uma fatura deste delicioso leite, já tão conhecido nos Estados Unidos e na Europa. É o leite puro, depois de haver evaporado quase toda a água, preparado com açúcar refinado. Preparado por esta forma, o leite conserva-se por muitos anos, bom e fresco. É excelente para todos os usos culinários em que se necessita de leite. Para café, chá, chocolate, creme, bolos, pudins e toda qualidade de comida em cuja composição entre o leite. Com uma só colherzinha de leite, faz-se um copo de leite fresco, de um gosto puro e frescal. É leite com tudo. Os primeiros médicos o recomendam para crianças como preferirão ao leite tirado das vacas, que vivem sempre nas estribarias, sem nunca respirarem um ar livre dos campos. É sem igual para hotéis, para o exército, para a marinha, para viajantes de toda qualidade, para casas particulares e para todos que desejam ter sempre à mão leite fresco com gosto delicioso e puro. Aí, beleza. Isso aqui é das propagandas da época, logo no começo do desenvolvimento do leite condensado, tá ligado? Aí, leite moça e farinha láctea. Quem nunca comeu, né? Leite moça, roubou a geladeira e comeu uma colherada de leite moça. Aqui, ó. Tem um bebezinho. Transcrição. Superior. É lindo ver-se uma criança bem vestida, porém, gozando desta ao mesmo tempo de boa saúde, é o suprassumo do ideal para uma inferior esquerda. Duas coisas são indispensáveis para todas as vidas. O bom leite moço, que é puro, rico em creme, que não pode se falsificar e substitui com vantagem o leite fresco, segundo a opinião de sumidades médicas. É o único que pode fazer as vozes do leite materno na época difícil de serem desmamadas das crianças. Informação importante. Mães, peçam sempre os produtos Nestlé. A saúde destas crianças, à venda em toda parte. Inferior direito. A farinha Nestlé, que torna as crianças robustas, sadias e lhes mantém a saúde. Por quê? Porque os elementos nutritivos que se compõem a farinha láctea, Nestlé, não somente o leite puro, a farinha de trigo e o açúcar, mas ainda os fosfatos indispensáveis à formação do dó. Gente, eu acho importante frisar tipo, que esses dois documentos, eles às vezes falam um pouco sobre, eles pegam um embasamento tipo médico para validar o seu produto. Acho que vocês perceberam. Em alguns momentos eles falam, não sei o que, o leite, ele pode substituir o leite materno, tem muita proteína, não sei o que, tem muita coisa boa que é comprovado pelos médicos e pode tomar o leite que vai substituir até o leite fresco, tirado das vacas, leite materno, tá ligado? Então eles pegam muito essa questão de validação médica para comprovar que o produto é um bom produto, tá ligado? Então, pode voltar aí, Obrigado. Então, eu vou ler as alternativas para vocês se ligarem. E essa daqui, tá fácil para achar. Era comum em propagandas de alimentos o uso de supostas opiniões médicas como forma de endossar a qualidade do produto enunciado. Alternativa A. Alternativa B. Ao contrário do que afirma o anúncio do leite condensado de Boulder, atualmente o uso desse produto pelas Forças Armadas não é recomendado. Letra B. Os benefícios para a saúde consistem no maior argumento das propagandas de produtos lácteos apresentados. Letra C. As propagandas evidenciam o processo de industrialização alimentícia ocorrido no Brasil entre os séculos XIX e XX. Aí, beleza, gente.
pergunto para vocês qual que vocês acham que vale zero. Tá? Alguém? Tipo, aqui vale zero, aqui tá errado. B. Estevão colocou B, Deve colocou B, geral botando B. E acho que vocês entenderam a pegada. Essa questão, ela foi do NHB 12, se eu não me engano. NHB 12 foi a NHB 13, que foi o ano que estava tendo aquela questão das Forças Armadas do governo estar comprando leite condensado em grande quantidade e Viagra. Aí o NHB gosta muito, vocês vão perceber isso quando estiverem fazendo, e dá alfinetada. Aí eles pegaram essa questão e, de certa forma, alfinetaram o governo, tá ligado? É, exatamente. Tipo, um dos principais argumentos que validam o consumo do leite condensado pelos militares é que eles dão mais energia, com energia mais rápida. Você tomou leite condensado e rapidamente você tem um grande nível de glicogênio no sangue e no seu corpo. Aí isso valida o seu consumo. Aí beleza. E a alternativa B fala que atualmente o uso desse produto pelas Forças Armadas não é recomendado. E é incoerente. Porque atualmente tipo, os caras gastam dinheiro demais, que foi 2021, para comprar. Foi até uma questão de debate na época. Aí beleza. Muito bom. Vocês acertaram. Já a gente falou que atualmente o produto não é recomendado. Sim. Peraí, não entendi, Guilherme. Tu tá falando que atualmente ele não é recomendado para consumo? Ou tá falando que a letra B fala que atualmente ele não é recomendado? Assim, pelo anúncio realmente diz que não é, mas é comprovado que traz benefícios do seu consumo. Então, invalida a alternativa B. Aí, certo, vocês acertaram, aqui vale zero. E gostaria de saber de vocês qual que vocês acham que vale um. A mais, tipo, interpretativa. De, de ela é muito descritiva, será? E ela tá com um B, e aí? Em suas opiniões. Yasmin Raíssa. Yasmin Raíssa D. Davi, as outras mais complexas. Demorou. Para você, a letra D, aqui vale um. Gente, eu vou logo dizendo que a letra D não vale um. Apesar dela estar dizendo uma questão muito, tipo, na cara. Não tão na cara, né? Ela dá uma informação que você tem que pesquisar. Por exemplo, leiam comigo. As propagandas evidenciam o processo de industrialização alimentícia ocorrido no Brasil no século XIX e XX. Você está vendo essas duas propagandas publicitárias, mas você tem que pesquisar, tá ligado? Você tem que pesquisar. Tem que entender se realmente aconteceu nesses períodos históricos. Tem que entender como funcionou essa industrialização. Então, acaba que ela é conceitual. Você vê que ela, tipo, caramba, do nada por essa alternativa. Mas você precisa pesquisar e precisa entender como se deu essa industrialização. Então, ela não acaba não sendo a que vale um. Aí, tipo, se não é a D que vale um, e a gente sabe que a B vale zero, a gente fica entre C e A. Para você, entre C e A, qual é que vale zero? Eita, geral de A, o Davi foi de C. Ó, na C, os benefícios para a saúde consistem no maior argumento das propagandas de produtos lácteos apresentados. Vou logo adiantando que é a letra C. A letra C, como eu tinha falado para vocês quando estava lendo, que era uma informação importante, eles sempre estavam frisando o benefício para a saúde, não sei o que, o leite de Nestlé.
tem muito benefício para substituir o leite verde, não sei o quê. Então a gente vê na cara que, tipo, é interpretativo, porque lendo os documentos, se vocês tivessem tido mais tempo, vocês iriam perceber melhor isso. Então a letra C vale 1, a letra B vale 0. A gente fica entre a letra A e a letra D, para valer 5, entre 5 e 4, concorda? Para você, o Estevão já tacou aqui, que A vale 5. Para vocês, qual é que vale 5? Geral de A. Mais alguém? Geral de A. Marcos vale A. A vale 5. Sim, pois ela mostra uma das características de propaganda da época. Agora, gente, essa questão era ano passado não, no ano que ela foi colocada, tem muito debate. Que ela foi, tipo, um bichinho atrás da orelha. Vocês acabaram escolhendo a que vale 4. Acreditem se quiser. A letra A vale 4. Apesar de estar tão bonitinha, a maior alternativa, 3 números, era comum para propaganda de alimento o uso de supostas opiniões médicas como forma de endossar a qualidade do produto anunciado. Ela vale 4. E a letra D, que tipo, opa isso, as propagandas evidenciam o processo de industrialização. Acredite, é possível. É possível. As propagandas evidenciam o processo de industrialização alimentícia ocorrido no Brasil entre o século XIX e aí você pergunta para mim, Antônio, como assim a letra D ela vale 5 e a letra A ela vale 4? Boy, vamos pensem comigo. Realmente, você deu? Pensem comigo. A letra D, ela está analisando o processo de industrialização de uma maneira mais ampla. É mais genérica? É. Mas como o Yuri falou, ela exige um nível de interpretação maior. Tipo, a letra D, a letra A vale 4. Então, se provavelmente a maioria meteu A valendo 4, marcaria ela. Vocês não teriam uma perca tão grande, porque vocês marcaram a alternativa que vale 4. Mas, para achar que vale a 5, você tem que se ligar, parceiro, que a letra D acaba incorporando a letra A também. Porque, vê, era comum em propagandas de alimentos o uso de supostas opiniões médicas como forma de endossar a qualidade do produto. E a D fala, as propagandas evidenciam o processo de industrialização. Tipo, esse evidenciar o processo de industrialização já engloba a letra, já engloba tudo, tá ligado? Tá englobando essa questão do processo de industrialização que ocorreu, as coisas que eles utilizaram para, tipo, fomentar a questão de propaganda, a questão de incentivar o consumo, dizer que a questão poderia substituir leite natural. Então a letra D acaba englobando, quer queira, quer não, a letra A também, tá ligado? Então letra D valendo 5 e letra A valendo 4. Mas vocês ficando entre a 5 e a 4 já é muito bom, porque vocês anulam, tipo, o erro de marcar no zero, tá ligado? Então é isso. Vocês conseguiram entender o que eu tô falando? Se eu tô falando direito, falando grego muito difícil ou tá de boa? Geral. Todo mundo tá escutando, tá entendendo bem? Show de bola. Easy. Mas, Podemos ir para a próxima, gente. Yasmin levantou a mão. Fala alguma coisa? E, tipo assim, é bom ver porque na questão fala a partir das informações, tipo, não fala de acordo com o que foi escrito. Então, essa relação com o processo de industrialização é uma informação que a gente pode tirar a partir do que a gente leu. A gente não necessariamente leu sobre o processo de industrialização, mas a partir do que a gente leu, a gente pode tirar isso. Realmente, é uma boa informação. Sim, é muito importante, gente, prestar atenção nos enunciados, o que eles querem da gente. E também é porque a gente não colocou aqui, mas a UNHB dá palavras-chave. E a palavra-chave salva muita gente. Por quê? Porque na palavra-chave ele deveria estar lá, tipo, industrialização no Brasil, sabe? Deveria ter umas palavras-chavezinhas que vai ajudar você a entender o que aquela questão fala e o que ela quer que a gente, para onde ela quer que a gente vá, entendeu? Boa. Realmente, se tivesse, tipo, a partir das propagandas acima de seus conhecimentos, aí deixaria mais abrangente ainda, tá ligado? Mas como a Ellen falou, ele tá pedindo a partir das propagandas acima. Então,
já filtra. Você acaba tendo uma procura menor. Ele quer do documento. Agora, se falasse a partir dos seus conhecimentos, aí você teria que buscar informação muito mais, tá ligado? Sim. Não que você não precise pesquisar. Você ainda precisa pesquisar para entender esses documentos, tá ligado? Não é a partir apenas dele. Tá pedindo a partir das duas propagandas. Vou só ler e a partir dessa leitura vou tirar minha interpretação e marcar. Não. Você tem que pesquisar, tipo, período histórico, tá ligado? Onde que ela foi desenvolvida, como é que ela estava naquela época, como foi aquela época. Então, apesar dela pedir apenas essas duas propagandas, você tem que pesquisar sobre elas, tá? Demorou. Só isso mesmo. É isso? Tá, então vamos para a próxima questão, a última questão do dia, para irmos para as tarefas. E, gente, eu peço para vocês ficarem até o final, porque as tarefas são muito importantes. Elas valem bastante pontos. E assim, Bruna vai explicar tudo para vocês, contar todos os segredos, para você fazer uma boa tarefa, tá? Mas vamos lá, última questão, a gente consegue. O enunciado era: em junho de 2020, durante a pandemia do coronavírus enfrentada pelo Brasil, um grafite do artista Gilles, não sei, surgiu em um muro de uma das ruas da Barra Funda, bairro da cidade de São Paulo. Então, essa é a imagem que eles dão na UNHB. Se eu não me engano, ela foi a primeira questão da UNHB do ano retrasado. E, por sinal, nós erramos essa questão. Fun fact aí, a gente errou, a gente não marcou a que valia 5. Então, vamos ver se vocês conseguem superar a gente, porque até hoje eu tenho raiva dessa questão. Não que a gente seja parâmetro, entendeu? Mas vamos ver se vocês... Agora é uma competição, os homes versus todos vocês. Meu prof usou essa questão nas aulas de preparação com a gente. Pois é, a gente errou. E, assim... Acontece, é totalmente normal errar, assim. Às vezes a gente se confunde, às vezes a gente não entende o que a questão quer. E essa em questão é um pouco descritiva, assim. E tem mais de uma questão que tem crítica, sabe? Então é complicado, mas vamos lá. Primeiro de tudo, se vocês quiserem opinar sobre o que vocês veem nessa imagem, pode opinar aí no chat, pode levantar a mão. O que vocês veem nesse grafite? O que é que vocês acham que o pintor quis dizer com essa imagem? E enquanto vocês vão pensando, eu vou ler as alternativas. A. Um médico e uma médica com roupas da profissão e utilizando máscaras estão em disputa contra o vírus causador da Covid-19 e seu apoiador. B. Ciência e defesa da vida lutam contra a propagação da doença e o desejo de morte. C. O personagem com a pele verde auxilia os esforços científicos do governo federal. D. A faixa presidencial de um personagem contrapõe-se à capa de super-herói no lado oposto de um cabo de guerra. A frase convida o espectador a tomar uma posição. Tá. Gente, independente da posição política de todos aqui, lembre-se que a UNHB é de esquerda, então levem isso em consideração. Assim, sobre isso, eu tenho uma coisa a dizer. Quando a UNHB quem fez, né? Eu não fiz, mas eu já ouvi falar por conta de uma professora minha, que tinha feito a UNHB durante o período em que Lula estava na presidência, e a UNHB também criticava algumas coisas que Lula fazia durante o seu mandato. Então, assim, a UNHB vai criticar, independente de que presidente esteja trabalhando no país. Então, assim, a crítica sempre vai estar lá. Teve erro, vai ter o erro mostrado na UNHB. E é ótimo, é incrível. Então, assim, é importante levar com olhar crítico, sabe? Tudo. A UNHB tem posição crítica em relação à história. Exatamente, Yuri. É exatamente isso. Eu me lembro que alguns professores meus já tinham dito que a UNHB, durante o mandato de Lula, também tinha colocado questões criticando algumas ações errôneas do presidente. Então,
né? Não vamos chegar nesse tópico, mas vamos lá. Primeiro de tudo, o que eu vejo? Ninguém falou aqui sobre a imagem, eu perguntei o que, é que vocês acham da imagem, ninguém me ignoraram, me deixaram no vácuo, então tudo bem, eu vou falar o que eu acho. O que eu vejo quando eu vejo essa imagem? Uma médica, por sinal de salto alto, tá? Porque ela não é pouca coisa, empoderada, girl power, de máscara, e o homem aqui com uma capa de super-herói e uma máscara também de jaleco, enfim, puxando um cabo de guerra. Do outro lado tem Bolsonaro com sua faixa presidencial e do lado dele o coronavírus. Parece o corpo dele lembra até o Hulk, né? Bem forte. E puxando a corda para o outro lado. No meio tem qual lado você está da corda e tem uma moça bem singela com sua máscara caminhando em direção aos médicos, né? Ela está caminhando para a esquerda. E vocês podem ver também a posição, né? Que os médicos estão para a esquerda, o Bolsonaro e o Covid para a direita. Também tem uma crítica aí subentendida. Tá, qual vocês acham que é a zero? C. Por que vocês acham que a C é zero? Me contem. Só para eu saber. Preciso falar nada. Eu trouxe a questão polêmica, né? Eu gosto da polêmica. Esforços científicos do governo federal. Assim, eu acho que essa questão é a que menos precisa de pesquisa, porque hashtag eu fui, eu tava. Então, assim, todo mundo estava presente no Brasil nesse momento, e a gente não precisa pesquisar. É o conhecimento que a gente tem e a interpretação da imagem, a interpretação crítica e histórica da questão, certo? Então, assim, vocês colocaram que C é zero e vocês completamente acertaram. A C realmente é zero. O personagem de pele verde auxilia os esforços científicos do governo federal. Como o pessoal disse aqui, precisa nem falar nada, esforços científicos do governo federal é a parte que está destoando aí nessa alternativa, até porque não faz muito sentido, né? Sejamos sinceros, a gente estava lá. E aí, o que mais? A que vale 1, gente. Qual que vocês acham? Guilherme colocou letra A, tá muito descritiva. Um médico e uma médica. Exatamente, você acertou. Todo mundo acertou. Todo mundo. Acertou. A letra A realmente é a descritiva. Ela fala exatamente o que eu falei quando eu disse o que eu via na imagem. E é bom, às vezes, a gente treinar, fazer as questões do NKB assim. Tipo, anota o que você viu. Tipo, você chegou na questão, viu a imagem, anota o que você entende da imagem, o que você viu. Se tem uma alternativa lá que parece com o que você disse, do que você vê, então é ela que está muito descritiva, porque é óbvia. Você viu, você já sabe que é isso. Então ela vale 1, tá? A vale 1, vocês estão certos. Qual que vale 4, na opinião de vocês? Vamos ver se vocês acertam. D. Ué. Ai, gente, peraí, calma. Tá, tudo bem, tá tudo certo. Foi um lapso aqui. Tudo sob controle. Uns acham que é D, outros acham que é B. Aqui vale 4. Aqui vale 4. Meu Deus, gente, tive um lapso. Vocês estão colocando que a D pode valer 4 ou a B, certo? Mas eu vou reformular aqui a minha interpretação sobre essa pergunta, sobre essas alternativas. Eu falei aqui que era muito descritiva, né? Mas vejam bem. Fala assim, um médico e uma médica com roupas de profissão e utilizando máscaras estão em disputa contra o vírus e o causador do Covid. Até aí tudo bem. Isso é óbvio. Foi o que eu falei para vocês e tá totalmente correto. Agora, vê esse final. Eita, voltei aqui. Desculpa. Vê esse final. E seu apoiador. Ou seja, a UNHB nessa questão tá falando que, indiretamente, está falando que o Bolsonaro... Indiretamente não, diretamente. Está falando que o Bolsonaro é apoiador do vírus. Então, é como se ele estivesse
ajudando na disseminação do vírus, né? É isso. Então, tipo assim, eu acho, e eu acho que vocês também podem ver isso, que é assim que a gente erra, sabe? Às vezes a gente não presta muita atenção aos pequenos detalhes. Isso aqui tem uma crítica. Quando ele fala que o médico está em disputa contra o vírus e o seu apoiador. Ou seja, infere que o presidente está apoiando o vírus e que eles estão numa luta ali, né? Uma disputa. Então, a letra A não é 1, ela vale 4. Por conta dessa crítica minúscula ali. Minúscula não, é porque no caso eu não prestei atenção. Não, a D não vale 1, a D vale 4, gente, me desculpem. Eu errei. Tá vendo? É uma crítica sutil. Eu cometi o mesmo erro que na nossa... Na vez que a gente tava fazendo essa Olimpíada, a gente errou também. Me desculpem. Mas, enfim, sim. Ai, meu Deus, calma, eu falei D. Gente, eu tô louca. Pera, agora eu me... Ô, Tony, me ajuda aqui, o que é que eu falei? Eu não me lembro. Eu leio da pessoa, eu fico... Eita, dona. Oi, gente. Bugou tudo, meu divertidamente aqui. Peraí, foi o... Alguém me ajuda? Foi o meu microfone. Tu falou que era... Eu falei D. D1 falei foi? o quê? Eu não D1 sei, eu falei, aí tipo... Ô, gente, calma aí. Alguém me ajuda. A D vale 1. Porque, tipo, tá realmente descrevendo a roupinha de cada um. Exato. É porque eu tava falando da A, daí falaram da D. Aí eu fiquei, eu falei da D ou da A? Desculpa, gente. Deu banho. Ai, senhor. Você ferrou. Vamos lá, vamos recapitular. D1. C0. Não, calma, voltando do início. C0, ok? D1, porque é muito óbvio. Como eu falei, a faixa presidencial de um personagem contrapõe-se à capa do super-herói no lado oposto de um cabo de guerra. A frase convida o espectador a tomar uma posição. Essa letra D fala exatamente o que eu falei quando eu li aquela imagem. Se lembram? Eu falei, tem um Bolsonaro aqui com a faixa, o médico aqui com o negócio a capa de herói e a pergunta no meio. Muito descritiva, a D vale 1. Ou seja, a gente sabe que a C vale 0 porque não houveram esforços científicos do governo federal no período. A D vale 1 porque é muito descritiva. E a gente fica entre A e B como 4 ou 5. Vou falar devagar para a gente mentalizar isso, né? Vamos lá. Qual que vocês acham que vale 5, pelo amor de Deus? Tá vendo? Tá vendo? Vocês são muito inteligentes, nossa. Muita gente colocando B, muita gente colocando A, B, A. É sempre assim, né? A gente sempre fica em dúvida entre 4 e 5. E eu quero dizer isso pra vocês. Tipo, gente, às vezes, ficar martelando muito numa questão pode acabar com que você perde muito tempo nela e acaba prejudicando as outras. Então, às vezes, é bom vocês estabelecerem, tipo, a gente ficou em dúvida entre a 5 e a 4, nesse caso, a A e a B, né? Então, deixa aí por um tempo e vai para as outras, até quando vocês terminarem tudo, vocês voltam nela e escolhem qual é a que vale 5 realmente. Certo? Para vocês também não demorarem muito e atrapalhar as outras. E até porque a que vale 4 e a que vale 5 é um ponto de diferença. Então, não é isso que vai tirar vocês de passar para outra fase, sabe? Então, fiquem tranquilos. A letra B, exatamente. A letra B que é a que vale 5, que está a mais correta. Porque é totalmente crítica. E se você ver, a A tá dentro da B. Tem muito disso na NHB. Uma alternativa está dentro da outra. E essa que compõe as duas tá super completa. E se repete, né? A que tem menor, que a alternativa menor tá mais correta do que as maiores. Olha aí. A B vale 5. Que é ciência e defesa da vida, luta contra a propagação da doença e o desejo de morte. Logo, você pode ver que ele fala aqui na B exatamente o que ele fala na A. O médico e a médica com roupas de profissão e utilizando máscaras, luta contra
Isso aqui, eles resumiram, isso aqui que é super descritivo, né? Também é um dos motivos da A valer 4, ser um pouco descritivo, demais até. E aí eles englobam tudo isso aqui, essa primeira linha e até essa metade aqui, eles englobam na B, aqui, ó, ciência e defesa da vida. Luta contra, e aqui eles colocam disputa contra, então você pode ver que tá uma dentro da outra, assim, é claro. E aí, aqui na A, ele coloca o vírus causador do Covid e seu apoiador, e na B ele coloca a propagação da doença e o desejo de morte. É complexa. Essa é complexa, como eu disse para vocês. A gente errou, eu também me bananei aqui, até peço desculpa novamente. Mas é a vida, né? A B tá mais correta, tá mais crítica. Pode falar. Perdão, eu acabei te interrompendo. Não. Você tem que... Tipo, a letra B, ela fala de uma maneira mais profunda, vocês entendem? Tá falando, tipo, você filosófico. Tá eu vejo a B, exatamente, tem uma interpretação artística, sabe? Tem um negócio por trás do que o pintor pensou, sabe? O artista, na real. Pintou também, né? Enfim. É verdade. A crítica da B é mais pesada, é sutil. Ela não tá óbvia. Ela tá, entendeu? Escondida, tá atrás do que foi desenhado. Eu acho incrível essa questão. E eu fico assim... Eu amo essa questão, de verdade. Enfim. Porque, como tu disse, é mais tranquila. Exato. É muito óbvia. Por mais que esteja certa. Tá certa, mas tá um pouco óbvia demais. Tem uma crítica? Tem. Mas, tipo, é de fácil compreensão, sabe? E, às vezes, não é a que tá mais fácil que é a correta. Que é a que tá totalmente correta, na real. Não aborda tão profundamente. Exatamente, gente. Vocês são incríveis. Nossa, vocês explicam melhor do que eu até. É isso. Muito obrigada, gente. Terminamos nossas questões por hoje, mas não saiam, porque a nossa queridíssima Bruna... Cadê você, Bruna? Vai falar sobre as tarefas de ONHB, que é uma parte primordial da Olimpíada. Boa noite, gente. Os que chegaram depois da nossa apresentação, me chamo Bruna. E como a Ellen falou, eu vou destrinchar um pouco mais sobre as tarefas. Eu queria perguntar primeiro se meu áudio tá bom, por favor. Tá, obrigada. Antes de começar, eu queria deixar duas coisas claras para vocês. É que vocês já devem saber, mas cada edição da ONHB foca em um tema. Na ONHB 14, o tema principal foi a luta das mulheres, o combate ao machismo. Então, nas tarefas, nas questões, os documentos foram mais voltados para esse tema, não claramente em sua totalidade, mas o principal tema das fases foi esse. E aí, segunda-feira, a gente vai descobrir, né, qual vai ser esse tema dessa fase. Estou até ansiosa, mas, enfim. E a segunda coisa é que nas tarefas, as tarefas possuem um padrão. A gente não sabe se vai mudar nessa 15ª edição, mas, por exemplo, em cada edição as tarefas têm modelos iguais, só mudando o seu conteúdo. Vocês vão entender melhor quando eu for apresentando aqui. Bom, na primeira fase, a tarefa basicamente é bem simples, é extensa, mas simples, que é um questionário que a ONHB envia para a gente preencher com nossos dados. Tem perguntas bem peculiares até, que é quais filmes a gente assiste, quais livros, que é bem interessante. Lembrando que todos os membros devem preencher, inclusive o orientador. Bom, eu não vou apresentar sobre especificamente essa fase, porque é algo bem específico, mas eu vou apresentar a tela aqui e vamos começar pela segunda fase. Só um momento. Ellen, por favor, não estou conseguindo compartilhar a tela. Oi. Mas tu não tá conseguindo...
Tu quer que eu compartilhe? Eu acho que é só... tu clica e coloca uma guia. Na opção de uma guia. Tá, deixa eu tentar aqui. Aí você escolhe a guia que você quer. Pronto, muito obrigada. Perdão, gente, pela demora. Deixa eu ver aqui. Calma. Pronto, isso aí. Bom, primeiramente, a ONHB deixa sempre um comentário bem extenso antes das tarefas, mas por mais que seja cansativo, é importante que a gente leia, porque tem muitas instruções, tem coisas importantes que a gente precisa saber. Bom, e nessa tarefa, aqui é uma tarefa muito interessante que a ONHB nos disponibiliza litografias, pinturas, gravuras, e nós temos, basicamente uma tarefa de interpretação. Então, tem vários pontos demarcados das pinturas, e aqui tem as alternativas. E você, por exemplo, precisa aqui no ponto 1. Aqui ele vai marcar um ponto específico da pintura, e você tem que escolher dentre todas essas alternativas o que você acha mais cabível para esse ponto, sabe? E é importante dizer que tem pinturas que vão sobrar alternativas e tem alternativas que são muito parecidas. Então, realmente é um trabalho de interpretação, porque uma palavra em cada alternativa vai mudar completamente o sentido. Então, tem que ter muita atenção. Por exemplo, aqui ele marca esse ponto específico e a alternativa escolhida foi: em uma carruagem de passeio é possível identificar um passageiro e um negro, libré, provavelmente escravizado, viajando em pé na traseira do veículo. Também queria falar que nem todas as alternativas são descritivas. Tem alternativas, sim, que problematizam, mas é algo muito relativo. A gente realmente tem que interpretar. E aqui, nas tarefas, sempre são 3 gravuras que disponibilizam. Eu acho bem interessante. Particularmente, eu gosto muito das tarefas do ONHB, porque é onde a gente tem acesso às coisas que a gente não tem acesso no dia a dia. Como, por exemplo, que a gente não tem tempo de pesquisar, então cartas, plantas de construções, mapas, gravuras. Então é algo muito surreal que você vê e você enxerga que tem muita coisa à nossa volta que tem um contexto histórico importante. Bom, agora vamos aqui para... Bruna. Oi. Yasmin Raíssa Dias colocou no chat: calma, pode sobrar alternativa? Pode sobrar. Tiveram umas que sobraram, umas 3, 4, é muito relativo. Deixa eu mudar aqui. Pronto. A tarefa da fase 3, eles disponibilizam vários documentos e, inclusive, foi um documento que Ellen debateu com vocês na questão, e a NHB problematiza muito, ela é muito apocalíptica, que a gente gosta disso, né? E, como ela estava dizendo, é muito importante a gente ver o que tem abaixo dos documentos. É tipo uma descrição que fala da origem e tem as palavras-chave, que você vê isso aqui e te dá um norte do que você tem que marcar. Enfim, nessa tarefa são, em média, 50 documentos, o que é bem cansativo. E ele pede o século em que foi produzido e o século a que se refere. Porque, por exemplo, não é porque uma coisa foi produzida no século XX que se refere apenas ao século XX. Então, a gente pode ver aqui, acho que é no documento 13. Aqui, ele nos dá um mapa rodoviário que se refere a 1960, porém a gente desce aqui na descrição e vê que a sua origem foi em 29 de maio de 2020. Ou seja,
o século que foi produzido foi o século XXI, mas se refere ao século XX. E assim, como eu disse, em média 50 documentos, porém não tenham medo, se acalmem, porque geralmente são documentos que foram das fases antigas, sendo da mesma edição. Então, por exemplo, quando você estiver na fase 1, 2, já olha o documento lá e já presta atenção em que século foi produzido e que século se refere, porque aí você chega aqui e já tem o norte, já vai prestando, não é tão cansativo. E também, gente, aí está a importância de não deixar tudo para a última hora. Então, tem que ter uma organização. Façam de pouquinho, porque a gente tem também nossa vida pessoal e é bastante cansativo. Vamos agora para a próxima fase, que é a fase 4, que é a temida fase da carta. E, assim, qualquer dúvida, gente, vocês levantem a mão ou falem no microfone, porque eu não estou conseguindo enxergar a tela do Meet. Mas, enfim, nessa fase, eles nos dão uma carta e aí a gente tem que estar preenchendo em relação às linhas aqui. E aí é importante dizer que na carta não se importem apenas com o que está escrito, se importem também com os selos, os carimbos, isso diz muito, e se você pesquisar pode te dar uma dica de que contexto histórico isso pertence. E aí você vai, tipo, se ligando no que a carta está dizendo, sabe? E a UNHB, inclusive, nos dá migalhas de ajuda, que eles preenchem aqui algumas coisas, pequenas palavras. Aqui nem a palavra toda, por exemplo, é o que está em preto. Mas é o que temos. E é uma fase bem trabalhosa. Muita gente fica nessa fase, porque, como vocês sabem, a UNHB é acumulativa de pontos. Então, é importante você ter uma rede de apoio e se dedicar bastante. Por exemplo, os homens, eles foram atrás de especialistas que transcrevem cartas. Anthony foi bater uma farmácia. Eu reuni minha família, botei na frente do computador e pedi ajuda. Então, tem que ser assim mesmo. E... enfim, aqui, por exemplo, eu lembro que a gente ralou para descobrir que assinatura era essa. A gente não sabia se era Vitor, se era visto. E aqui, por exemplo, tem a data e tem uma rúbrica. E aí o nosso orientador nos falou que, como está impossível de descobrir o que é isso, eles poderiam abrir uma sessão e a gente botou apenas a data e visto. Que é um visto, não porque está escrito, mas que é um visto. Bom, essa foi da ONHB 14. E, só um minuto, eu vou mostrar da ONHB aberta. Gente, só um adendo ao que Bruna está falando dessa fase. Assim, ela é uma fase bastante temida, porque você pode acabar passando muito tempo nela, porque não entende a letra da pessoa e tudo mais. Mas... não fiquem também muito nervosos com ela, porque muitas vezes a UNHB aceita mais de uma resposta. Então, por exemplo, tem uma palavra lá, eu me lembro que teve um ano que era uma palavra que era barista, e a gente não entendia se era barista ou se era... eu não me lembro qual eram as outras palavras. Tu lembra, Anthony? Era barista, bonita, a gente ficou em dúvida. E aí, sabe o que a UNHB fez? A UNHB foi e colocou no gabarito deles, considerando tanto barista quanto bonita. Então, ninguém perdeu ponto. Quem colocou barista ganhou ponto, que estava certa. Até cristã. Era uma palavra muito estranha. Aí a gente ficava, é cristã? Ou é bonita? Ou é barista? E, tipo, eu sei que parecem palavras diferentes, mas a letra é muito apocalíptica. Então, assim, a gente fica bem louco nessa fase. Mas tá tudo certo. No final, eles às vezes aceitam várias palavras. Ou até, por exemplo, nessa assinatura aí, na rúbrica que Bruna mostrou, eles aceitaram qualquer coisa. Tipo, eles anularam essa assinaturazinha. Porque é desumano, né, gente? Não dá para saber o que era aquilo. Bom, como eu estava falando, aqui vocês vão encontrar também muitas abreviações. E assim, essa letra estava cruel, porque estava impossível, e ele corrigiu aqui a escrita dele e adicionou palavras aqui no canto. Então foi tenso, mas com dedicação a gente chega lá.
E também uma coisa importante é que vocês, as equipes, podem escolher se vocês preferem escrever na grafia antiga. Por exemplo, tem uma palavra que era escrita de forma diferente de hoje em dia. Aí você pode identificar essa palavra, escrever como é hoje em dia, ou escrever como realmente está escrito na carta. Que eu, particularmente, prefiro escrever como está escrito na carta, porque vai que a gente vê uma palavra, acha que é tal palavra, e aí quando passa para a grafia atual não era, entendeu? Então, mas isso é relativo, vai de equipe para equipe. E vamos para a fase 5. A tarefa da fase 5, eu estou tentando ser bem breve, porque acho que vocês estão cansados já. Bom, essa fase, ela é a única que não segue um padrão nas edições. Por exemplo, na edição da UNHB 13, foi pedido para as equipes fazer tipo uma exposição de artes online. E nessa, da UNHB 14, que eu estou aqui com o trabalho dos homens, foi pedido para desenvolver tipo tweets com um tema ligado para as mulheres. Eu vou até pedir para ela falar um pouco sobre o trabalho deles, porque foi eles que fizeram, eles têm mais conhecimento para falar disso. Sim. Nessa fase, né, eles pedem pra gente fazer uma tarefa, todo ano, como ela disse, é diferente. Esse ano aí a gente teve que fazer um blog e tweets, que eles chamaram de piadas. É nessa que às vezes tem que desenhar, né? Eles deixam muito aberto. Por exemplo, eu usei o Canva, eu fiz o... Pode mostrar aí, Bruna. No final, bem no final, tem uma opção de apresentar. Bem no final mesmo. Aí, tipo, vocês vão ver que eu fiz as imagens no Canva. Começa aí, ó, que a Bruna tá mostrando. Mas pode passar com fé, lá no final. Para vocês verem melhor. Aí, ó, mostrar como ficou nesse botão preto. Daí vocês vão ver como ficou o nosso blog. Eles pediram pra gente fazer esse título aí, ó. Nosso título foi Lute como uma garota, argumente como uma mulher, porque foi o tema do ano. E aí a gente fez a foto da equipe ali, tá vendo? Na conta da equipe, parece uma conta de Twitter, né? A gente fez aquela foto, fiz essa foto no Canva, aí faz legenda também. Na legenda você tem que colocar também quem produziu a imagem, como ali, a imagem produzida por Ellen Amâncio, membro da equipe. E aí o texto, que é a parte mais, assim, que vocês têm que prestar atenção. Sim, muito orgulho do nosso texto, o Antônio colocou aí no chat. Vala, meu Deus, esse tanto de coisa. Mariana, muita coisa mesmo. Uma semana para fazer, mas nessa fase 5, é só isso. Não tem questão, é só isso. Só, entre várias aspas, né? Porque é muita coisa. Dá vontade de chorar, o Antônio tá falando. E aí, eles pedem também pra gente colocar referências. Eu coloquei de acordo com a ABNT, porque eu sou dessas. Mas eles não obrigam ninguém a colocar de acordo com a ABNT. Então, você pode botar só o link, enfim. Aí você pode clicar aí, ó, nessa parte, veja comentários sobre este artigo no Piado. Exato. O Piado é o Twitter, que eles imitaram, né? Só que colocaram esse nome diferente, Piado. E aí, o que eles queriam que a gente fizesse? Nesse Piado, eles queriam que a gente fizesse eu não sei como fala. É uma thread, né? Que fala no Twitter. Não sei. Quando você posta vários tweets. Que é como se fosse... Esqueci o nome, meu Deus. Mas é isso aí. E aí a gente... exato, Yasmin. É isso aí. Eu não sei como é que fala. Acho que é thread. Aí volta lá no primeiro, Bruna. Como vocês dividiram? Vou falar, Mariana. Tá, e aí o que eles pediam? Eles pediam que a gente convidasse as pessoas a lerem o nosso blog. Vai lá no primeiro. E aí a gente foi bem twitteiro e colocamos aqui no primeiro, ó, lá em cima. Gente, acabamos de publicar um post em nosso blog, no Reflexões. E queríamos comentar uns pontos por aqui. Aí pode passar. Aí isso aí é o título, né? Que é onde a pessoa clicaria para entrar no nosso blog. Aí pode passar para baixo. E aí eles obrigavam a gente a colocar uma imagem. Aí a gente fez essa imagem. A história feminina
pela sociedade brasileira. Aí colocamos também uma legenda, a imagem, a luta, nananã, feita por Ellen, membro da equipe, tudo mais. E aí, ó, isso aqui a gente escreveu. A pauta do dia é a escolha da mulher como figura protagonista. E aí a gente englobou nesse piado um tema extra, que é o 15 de outubro. Enfim, isso eles vão tudo pedindo, né? Eles pedem, tipo assim, várias regras, e é bom sempre seguir as regras, nunca saiam dessas regras. Eles pedem pra gente fazer uma coisa, faça o que eles pedem. Por quê? Porque na fase 6, Bruna vai explicar pra vocês direitinho, vocês podem perder ponto com isso, tá? Basicamente isso. Fecha aí isso aí tem mais tweets, mas eu não vou aprofundar muito. Aí, eles pediam também, além do blog e do tweet, que a gente comentasse uma questão antiga da UNHB sobre o tema. Então, a gente fez mais ou menos o que a gente fez hoje aqui com vocês. A gente pegou uma questão da UNHB 7, de 2015, que falava sobre a misoginia estrutural. E a gente fez esse texto aí comentando sobre a importância de romper o ciclo retrógrado da desigualdade de gêneros. Basicamente, a gente falou sobre como a nossa sociedade é influenciada pelo preconceito entre gêneros, sabe? Desde a infância, a gente impõe, né, as meninas a brincarem com alguns brinquedos, os meninos com outros, e isso vai influenciar a nossa vida inteira. Do lado esquerdo, vocês podem ver a nossa linda foto. Dá um zoom aí, Bruna, que eu acho importante falar uma coisa. Na foto da equipe, é uma foto que tem que mostrar todos os membros. É bom não mostrar que colégio vocês são, nem pode dizer... na foto não pode ter o nome de onde vocês são, do colégio, essas coisas. Isso tem tudo nas regras. E, assim, é importante, nessa foto que representa a equipe, vocês tragam pouco sobre o assunto que vocês vão falar. Tipo, vocês vão falar... Nesse ano a gente falou sobre as mulheres. Então, na nossa foto da equipe, a gente colocou, segurando umas plaquinhas, né? O professor da gente segurando por mais mulheres na educação. Luan segurando, vamos, galera, mulheres. Eu botando, não vamos calar. E Anthony Girl Power. E atrás, vocês podem ver o quadro de ex-diretores do nosso colégio, IFPB, Campo João Pessoa, onde só 2 mulheres foram diretoras até hoje, enquanto vários homens já tinham sido. Enfim. E aí é uma crítica, né? A gente imitou a NHB nessa foto aí. É uma crítica bem... A pessoa teria que, né, prestar atenção e interpretar. Então é isso, gente. A gente colocou nossa foto e colocamos também nossos nomes e tudo mais, que, por sinal, essa tarefa vai para outras equipes. Vocês vão entender mais quando o Bruno explicar. Beijinhos. Bom, gente, como a Ellen falou, essa é uma das fases mais importantes e mais trabalhosas em relação à tarefa. Porém, essa próxima tarefa que eu vou mostrar para mim é a que exige mais responsabilidade das equipes. Bom, nessa tarefa a gente tem a grande responsabilidade de corrigir e pontuar as tarefas de outras equipes. Então, a gente não sabe de onde as equipes são, qual é o nome da equipe, não pode saber, na real. E aí, são, se eu não me engano, 10 trabalhos. E você, inclusive, que é muito legal, tem que fazer um pódio do que você achou entre as 3 melhores. Vamos aqui. Eu marquei que a Z era uma das melhores, então vou lá ver. E é bem extenso, você tem que ler com muito cuidado. Aqui, esse fala sobre o cortejo das baianas, eu achei bem interessante. Aí você vê todos os desenvolvimentos. Esse trabalho não foi da UNHB 14, foi da UNHB A2, que falava sobre patrimônio histórico, material, cultural. Então, assim, essa equipe fala sobre o cortejo das baianas, aí tem todo o texto deles, tem de onde eles são. E aí tem que botar legenda, bibliografia, desculpa. E aqui tem a foto da equipe, porém a gente não sabe o nome da equipe, não pode saber. E aqui tem todos os requisitos que temos que preencher para, no caso, essa equipe ser pontuada. E aqui pergunta se a equipe deixou o nome da escola ou das participantes em amostra, se possui plágio, se possui erros ortográficos, se possui alguma
coisa ilícita. Então, aqui é uma coisa bem, bem extensa. Eu me senti corrigindo a redação do Enem. E aí você tem que fazer isso dentre os 10, com os 10 trabalhos disponibilizados. É aleatório, tá? Esses trabalhos. Então, você não sabe para onde o seu foi, enfim. E vice-versa. Mas, gente, eu não daria só tranquilidade. Tranquilidade não, né? Pelo menos você passou as 6 fases, ainda tem a coisa. Ai, será que eu fui para a final? Mas é gratificante chegar até aqui e ver que todo o seu esforço valeu a pena. Mas, enfim, é basicamente isso, essa tarefa. E é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Espero que vocês tenham entendido e gostado. Bom, a tarefa da final, você está perguntando da final mesmo em Campinas ou ainda na fase online? Tá, na final em Campinas. Quando você chega lá, você tem que fazer uma redação e tem que responder 3 questões, 3 ou 2, se eu não me engano. Bom, eu não fui para a final em Campinas, então estou falando que os meninos me contaram. Mas eles ralaram muito, eles foram nas férias. Acho que quem estava aqui na primeira mentoria que a gente deu pela Gubi sabe da história. Mas eles foram nas férias para a escola fazer simulados, mas lá é incrível. Você tem que responder questões e tem que fazer uma redaçãozinha. E eles odeiam o estilo de redação do Enem. Então, é isso. E você tem também uma oportunidade lá em Campinas, que as equipes podem fazer uma prova para concorrer a uma bolsa de História na Unicamp. Eu vou deixar os meninos explicarem mais um pouco melhor sobre isso. Pode falar, Anthony. Sim, demorou, gente. Tipo, só explicando um pouquinho sobre a final, como o Bruna falou, a gente fez... Foram três questões, mas foram 2, não foi? Que foi a primeira que a gente fazia para fazer assinalar alternativas. A gente pegava um enunciado, tipo, a misoginia é tal coisa, tal coisa, tal coisa, e associava ao conceito, misoginia. Então a gente pegava definições e associava a conceitos. Isso foi uma particularidade, tá ligado? Então cada um vai ter duas tarefas, 2 partes da prova, e ela pode se alterar. Sendo que o que nunca vai se alterar é que vai ter uma redação. Que vai ter, tipo, essa redação, ela vai se relacionar com o tema do ano. Por exemplo, ano passado, o ano foi relacionado com o tema da mulher. Mulher em vários âmbitos. Papel social, relação à educação, relação ao trabalho, relação a PCDs. Todo o que englobasse mulher era o tema. Daí a gente fez a nossa redação final sobre o tema da mulher, mas recortando temas específicos, que foi mulher na educação, que foi o que pediu. Eu acredito que a linha deva lembrar melhor do que eu qual foi o tema específico do texto final, que eu não estou me recordando bem. Tu lembra, ela? Vixe, não lembro não. Mas foi era a ideia, não. Era Mulheres na Política. Foi, Mulheres na Política. A gente citou Marielle Franco, a gente citou Dilma. Uma vereadora porque também. Tinha vários... Exato, uma vereadora. A gente... É porque eles dão textos... como é que fala? Textos inspiradores? Texto base. Que é pra gente se inspirar. Tipo do Enem. Eles dão, tipo, 5 folhas lá de texto. E não só texto, gráficos e tudo mais. Aí, lembrem também que, tipo, na fase final é em trio, tá? Tudo isso, textos motivadores, isso mesmo. É tudo em trio, é a Olimpíada inteira. Então, lá na final, vocês vão tá fazendo uma redação em trio. Então, é os 3, quer dizer, uma pessoa que escreve e os outros 2 ajudam. Escrevendo também, pode revezar, cada um com sua estratégia, certo? E agora, outra coisa.
sobre a fase 5 ainda, que é aquela que eu mostrei do trabalho, dos tweets e do blog. Teve uma menina que me perguntou no chat como é que a gente fez para dividir as tarefas. Literalmente, a gente perguntou, o que você prefere fazer? Eu prefiro fazer o texto, eu prefiro fazer as imagens. E aí a gente foi dividindo, mas todo mundo, os 3, participaram do texto. O texto é muito importante, é sempre bom ter opiniões diversas. E principalmente no nosso grupo, que sou eu e 2 meninos. E o texto era sobre mulheres. Então, tipo assim, o que eu tenho de bagagem como mulher é diferente do que os meninos têm, óbvio, porque os meninos não são mulheres, né? E não sofrem os mesmos preconceitos e problemas que eu. Então, assim, eu estar no grupo e eu também falar minha opinião, coisas que eu vivi e colocar no texto a minha fala também era muito importante. Era até, tipo, assim, era primordial. Então, sempre tentem fazer o texto juntos. E na tarefa, né, que vai precisar de fotos, de outras coisas, assim, legendas, vocês vão dividindo entre vocês o que cada um pode e tudo mais. A mesma coisa é na final em Campinas. Tipo, eu sou melhor em escrever, minha letra é mais bonita. Então, você escreve. Os outros 2, um é muito bom em, sei lá, escrever a conclusão de um texto. Então, ele fica com a conclusão, ele fica com o início. E também tem uma coisa importante, na final não é só uma redação. É uma redação e uma questão. Então, eles fizeram uma questão super fácil para a gente no ano passado. Era uma questão de relacionar, tipo, 2 colunas, assim, era, tipo, violência doméstica, Lei Maria da Penha, porque era sobre as mulheres, né? E aí, do outro lado da coluna, tinha, tipo, o significado de cada coisa, era para relacionar uma coluna com a outra. Tipo, aí tinha lá, tipo, violência doméstica, gaslighting, sei lá, uma coisa assim. E aí você tinha que é gaslighting? Aí tinha lá a explicação e aí você colocava. E aí, enfim, era de relacionar 2 informações super fácil. E além disso, a redação, que como a Bruna disse, fujam do modelo do Enem. Eles gostam que vocês coloquem indagações no texto, respondam essas indagações, citem músicas, citem livros, documentos, artigos. Então, é muito tranquilo a NHB nessa fase. Pode falar, Antônio. Sim, é só, tipo, complementando o que tu falou. Questão de organização e comunicação. Vocês são equipe, então, vocês sempre tentem se comunicar entre vocês para saber o que cada um faz melhor e poder se organizar bem. E, tipo, sobre o texto na final, pelo que eu me lembro, a gente sempre fazia os textos assim. A gente pegava introdução, desenvolvimento e conclusão. E a gente já pensava o que a gente ia falar durante todo o texto. Então a gente fazia tipo uma estrutura, um esqueleto. Tipo, na introdução a gente vai falar sobre primeira fase do feminismo. A gente dava uma introdução, falando um pouco sobre a primeira fase do feminismo. Aí no desenvolvimento já caminhava para a segunda fase. Aí já começava a introduzir, além de exemplos históricos, começava a introduzir fontes, começava a introduzir exemplos, como foi a questão da Marielle Franco, a da vereadora, e a gente sempre tentava caminhar também ao ordem cronológica. Porque se você for para pensar, a ONHB ela quer que você pense passado, presente. Então, nos textos que a gente fazia, tanto em preparação, tanto o texto da final, a gente tentou relacionar o passado, que é uma construção, tipo, desde o início que as mulheres sofreram essa questão de preconceito, com o presente, como está na atualidade. Então, a gente pegou lá do começo, questão do feminismo, primeira fase, segunda fase, e veio caminhando até agora, e explicando que a questão do problema da mulher do trabalho é algo estrutural, que não se resume a, tipo, algo 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, não, são séculos. Então, se vocês chegarem nessa fase, se Deus quiser, vão chegar, trabalhar nessa questão passado e presente, tá ligado?
E, gente, como o Anthony falou, a NHB acaba sendo muito interessante, porque, como a gente sabe, a história não abrange somente o passado. E vocês puderam ver isso nas questões, que abrangeu não só o passado, mas também questões atuais, como a política atual, o estado do país atual. Então, é incrível você ter essa visão de mundo por meio da Olimpíada. Exatamente, ajuda muito no Enem. Gente, ano passado, com a vida corrida do IF, com as matérias técnicas e tudo mais, né? E com a NHB também, eu não consegui ter tempo para estudar para o Enem, né? Até aí tudo bem, porque eu era treineira, então eu fui na fé. E assim, não só eu, como Bruna também é um exemplo muito bom disso, a gente teve um bom resultado na redação. Luan também, é que Luan não está aqui, mas vocês tinham que ver. Luan tirou 860 na redação, eu tirei 840, Bruna tirou 940. Assim, e é totalmente, pelo menos no meu, eu acho que, tipo, totalmente foi a ajuda da UNHB. Eu tinha repertório, todo ano a UNHB traz uma questão sobre os povos originários. Então, tipo assim, ajuda pra caramba. Você tem muito, você sabe, você termina a Olimpíada e você sabe de muitas coisas. Então, você chega e você acaba... Por exemplo, depois da final de Campinas, eu parei assim para pensar, falei, cara, agora eu sei muita coisa sobre a história das mulheres, sobre como era o feminismo, como é agora, enfim, as leis, tudo. A gente estudou tudo. E assim, vale muito a pena se dedicar à Olimpíada, porque é algo que ajuda não só, tipo, no Enem ou sei lá, para ganhar uma medalha. É para a vida inteira, tipo, você sai super apocalíptica, perfeita, com vários insights, com várias críticas e bem militante, adoro. Enfim, ela e motivações, isso mesmo. Gente, eu queria tirar uma foto com todo mundo, se vocês puderem abrir câmeras, também quem não puder abrir câmera, mas enfim, fiquem aí que eu vou tirar um print. Quem puder, eu dou tempo. Chame os amigos, quem tem amigo que saiu, mande voltar. Porque tinha 50 e poucas pessoas, agora tem 38, eu tô triste. Cadê Daniel, hein? Daniel tá aqui? Daniel, abra sua câmera. Tô aqui, alô! Abra sua câmera! Espera que eu tô tentando. Tu que vai tirar o print? Pode ser. Beleza. Cara... Gente, aí, vocês gostaram? Ajudou alguma coisa? Vocês querem mais aulas assim? Gostei bastante. Obrigada. Ai! Daniel! Obrigada por tudo. Nada, gente. Obrigada a vocês por terem participado. Fiquei muito feliz que vocês estavam ativos. Eu achei que eu ia ficar perguntando, que nem os professores na pandemia, sabe? E ia ficar só o silêncio. Ninguém ia me responder, mas vocês responderam. Eu fiquei muito feliz. Felicidade. Sério, muito obrigada. Foi incrível o engajamento de vocês. Espero estar mais vezes aqui fazendo isso com vocês, né? Obrigada demais. Eu garanto que elas vão estar, tá? Eita! Tá, já fez o print? Vamos fazer? Façam suas poses. X. Já? Já tava o maxilar.